se a gente analisar friamente, as pessoas não dão... Depois vai surgir o assunto aqui, eu quero falar em relação a isso, da patifaria que foi para mim, como que o Vasco da Gama lidou com a sua viagem à Sul-Americana. Pra mim, aquilo é uma patifaria pro torcedor. Gente, o Renato não ia um absurdo, desculpa. Não, aquilo pra mim... Vamos encerrar São Paulo? Já fala do Vasco, então. Não, acho que é só pra dizer o seguinte, as pessoas não dão devido valor à Sul-Americana, como deveria, e a Copa do Brasil, ela só é maior que a Sul-Americana pela grana da premiação. Exatamente, pela premiação. Porque, mas você vai jogar contra Palmeiras, Corinthians, a gente não sabe, às vezes os embates, você pode pegar uma sequência de times menores e ser campeão da Copa do Brasil. Você vai pegar, às vezes, um embate grande, que você pode pegar embate grande também, tão tradicional quanto na própria Sul-Americana. São Paulo pode cruzar com o River Plate aí numa hipotética decisão. Né? E com o brasileiro, você tem o Racing, outros brasileiros. O Racing fez semifinal de Libertadores, você tem outros brasileiros mesmo, você tem um Galo. Grêmio. Botafogo. Então, assim, você tem muita gente pesada que você vai cruzar numa Copa do Brasil. E outra coisa, um título internacional que você falou que pode te levar uma Recopa ainda. A Copa do Brasil te leva no máximo a jogar um amistoso lá da Supercopa. Pô, legal pra caramba. Um título que ficou engasgado pro São Paulo, que ganhou em 2012, metade do jogo. Dependendo do Vale. Dependendo do Vale, né? Cara, tem N amigos, acho que talvez vocês devam ter ido pra Córdoba naquele dia lá, se não foram. Mas, cara, muito amigo meu voltou assim, parecia que perdeu um parente. Foi né? difícil. Então, eu, se sou a diretoria de São Paulo, eu olho com muito carinho pra Sul-Americana. Falo, cara, olhem, porque dê um tapa na cara desses imbecis que não valorizam esse torneio e mostram por que o São Paulo, por exemplo, é o time mais copeiro internacional do Brasil. Que é um orgulho que o torcedor de São Paulo tem disso. Que uma coisa é a rivalidade e que é normal. Do mesmo jeito que falam, o Palmeiras não tem Mundial, o Corinthians não passa na catraca da Conmebol, não tem tradição. O São Paulo, esse ano, é a mesma coisa. Você tem que e é o que tem pra jogar. É o que tem pra jogar. Tem que deixar de lado essa questão que falam que a Sul-Americana é a Série B da América do Sul. Em termos de nível de time, a competição principal é óbvio que é a Libertadores. Mas os São Paulinos, de um modo geral, não tem que se preocupar com isso. Coisa de rivalidade, de torcedor zoando, tem que ficar na zoeira. Mas Alex, por exemplo, os europeus tratam a Liga Europa com um carinho do caramba. Sim, e a Série B da Champions. Eles adoram a Liga Europa. E é um baita torneio legal. Claro, é legal. Se classificou para aquilo. É um título internacional, querendo ou não. Claro que é. Mesmo que tenha menos importância que a Libertadores, porque tem, beleza. Mas é um título internacional com outros times grandes que também às vezes não estão numa fase boa, como o River ali, que você vai ter que enfrentar. Torneio pronto. Acabou tendo dificuldades ao longo dos tempos, até de uma afirmação, mudando de nome. Era Conmebol, depois virou Mercosul, voltou, agora, depois de um tempo passou a ser Sul-Americana, Supercopa da Libertadores. Então, assim, não deu aquela liga tradicional, histórica, aquela coisa de sequência, como é a Libertadores desde a década de 60. Então, a Sul-Americana é a ex-Conmebol, é a ex-Mercosul. Então, não teve aquela coisa de marcar realmente um território ali, falar, eu tenho tantas sul-americanas. Não tem isso como orgulho. Mas, com o passar do tempo, eu acredito que vai ter. Por tudo isso que a gente está falando. Acho que hoje já tem. A gente está falando do São Paulo. Imagina para o Vasco isso aí. E outro detalhe. A gente fala dessas competições internacionais, na Europa são 3. Tá? Tem a Conference, a Liga Europa e a Champions. O Mourinho, ele foi campeão da Conference dirigindo a Roma. Foi. O Mourinho deu uma entrevista recentemente. Bom, o Mourinho, um dos maiores técnicos da história do futebol. O Chelsea ganhou a última Conference. Ganhou. O Chelsea, tá? Só isso. Tá? O atual campeão mundial mesmo, da FIFA, né? Do Super Mundial. Então, assim, o Mourinho deu uma entrevista dizendo que o título mais especial que ele ganhou na carreira foi a Conference com a Roma. Pelo envolvimento da torcida. Foi o primeiro título da Roma Internacional. Primeiro título internacional da Roma. Pelo envolvimento da torcida, foi um resgate dele próprio também como treinador, de voltar a ganhar. Ele fechou o ciclo, né? De ter vencido todos os títulos na Europa, porque ele ganhou todos os nacionais. E ele ganhou todos os títulos europeus. Ele ganhou Conference, Liga Europa e a Champions League, 2 vezes. Então, só para vocês terem uma ideia da mentalidade do europeu, e a gente às vezes se pergunta, por que os europeus estão tão à frente? Por que o futebol europeu é tão evoluído? Por que os times lá são tão preparados?
porque os caras olham para todas as competições com o mesmo respeito que nós aqui, mascarados e arrogantes brasileiros, não conseguimos olhar para o próprio umbigo. Eu acho que título é título. E quando você entra numa disputa, você tem que entrar para ganhar. O Marlon Freitas não falou que o maior título da carreira dele é o Paulistão pelo Palmeiras? É. Ele ganhou Libertadores outro dia. Ele se explicou depois, claro. né? Não, mas tudo bem, mas ele tem que falar aquilo mesmo que é na emoção e você fala, porque é título. Quando você é campeão, cara, você não mede o que isso representa. Você está entrando numa história. Claro. Da pequena, a média ou a grande, mas é uma história. Você deixou uma marca num clube, né? Daqui a algum tempo, mesmo que esse título possa não ter relevância, mas quando alguém pegar um caderninho de página e for olhar um Paulista de 2026, o nome dele vai estar lá. Eu participei, eu joguei, eu fui titular. Eu fui importante nisso aqui. E que, infelizmente, algumas figuras aqui no Brasil, que são patéticas, né? Elas acabam caindo por terra com discursos baratos, infanto-juvenis, e que por isso que não as fazem evoluir ao nível de seriedade merecido. E um pouquinho antes de você chegar aqui, eu já tinha falado do Vasco, falei que para mim era uma burrice. A palavra que define para mim o que o Vasco fez ontem, burrice, de mandar um time reserva e nem o técnico ir, não é nem só desrespeitar a competição, porque é um desrespeito à competição. Se nem o treinador vai, é porque tá achando que a competição é um lixo que não deveria nem estar lá. Ele já tinha feito isso quando ele treinava o Fluminense. Fluminense, O Renato tem dessas, né? Então o Vasco, que é o Vasco, que não é o São Paulo, né? O Vasco é gigante, mas o São Paulo é maior que o Vasco, na minha opinião. Com todo respeito aos vascaínos, que é a quarta maior torcida do Brasil, ou quinta. Por que o Renato Gaúcho não leva a sério o Sul-Americano? Não sei. Uma vergonha isso. Para mim é uma bobagem muito grande, porque por tudo isso que a gente já está falando aqui sobre o São Paulo, se aplica ao Vasco, né? O Vasco, pela realidade dele da última década, por exemplo, que é um time que sempre lutou mais para não cair do que para outras coisas maiores, o Vasco teve quantos rebaixamentos? 3? 4? 4 rebaixamentos, quer dizer, um time que cai 4 vezes, ele vai... Acha que pode desvalorizar uma Sul-Americana? O que o Vasco está ganhando Ele vai nos chutar a últimos Sul-Americana, Por assim? isso que eu Quem falei, é o se Vasco? pro São Paulo Nessa última década, eu digo. Pro Vasco seria uma enormidade ganhar uma Sul-Americana. Imagina o Vasco campeão da Sul-Americana esse ano, de volta à Libertadores ano que vem por meio de um título conquistado. Pô, cara, é legal pra caramba. Se eu sou vascaíno, eu tô puto da vida se eu sou vascaíno. Porque assim, né, muitas vezes se o calendário tá muito apertado e o Vasco tá brigando para não cair mais uma vez no Campeonato Brasileiro, sim, e você tem esse jogo da Sul-Americana, você até entende querer poupar alguns jogadores, né, priorizar o Brasileirão para você não correr risco de cair e tudo mais. Aí se entende, vou mesclar o time, vou jogar com o time reserva, ok. Mas o técnico não ir, para mim é o cúmulo da falta de noção e de comprometimento, porque... E os jogadores reservas que também poderiam estar lá sendo conduzidos por esse treinador, né? Para ele também, que é o cara que tá no dia a dia, dando trabalho ali, dando treino para todos, não só para o time titular. O Renato não ter ido, para mim, assim, foi o ponto... Tinha que ter sido demitido. O ponto auge da vergonha dessa escolha. Que o campeonato não vale nada? Então, deve ser isso que a gente não entende. É o recado que ele passa. É o que a gente estava falando aqui. Hoje, um Flamengo, um Palmeiras, que estão sempre disputando ali uma Libertadores, que tem elencos, né, de muito investimento e tal, se ocorresse alguma situação que eles não classificassem para uma Libertadores e caíssem na Sul-Americana, eu até entendo você tratar com desdém. Nosso negócio é para Libertadores, eu não sei o quê. Agora o Vasco, o que o Vasco vem ganhando, gente? Quais foram as oportunidades do Vasco nos últimos anos? O Vasco viajou. Os reservas. E sem o Renato Vergonha. Gaúcho. Chegou numa final de Copa do Brasil ano passado, beleza. Mas olha quanto tempo não chegava, quanto tempo não ganha título importante para você tratar uma Sul-Americana desse jeito. Eu acho que não faz sentido. Ô Lelê, por exemplo... Apoiado. A gente fala hoje, né, do Chelsea como um clube enorme. O Chelsea ganhou tudo. Você não pode mais chamar o Chelsea de time pequeno na Inglaterra. Não é mais. É o único que tem todos os títulos. É o único que tem todos os títulos, ele ganhou tudo. O Chelsea se tornou um time enorme na Inglaterra, tá? Aí a gente pega aqui, que você bem citou, da Conference League, que é a terceira divisão da Europa no ano passado. O Chelsea, ele, por exemplo, jogou na terceira rodada da competição contra uma equipe da Armênia, chamada Noah. Que nada mais é do que Noé. Noé. Né? Chama Noah.
Meteu 8-0 nesse tal de Noah. Terceira rodada lá foi o elenco inteiro. É isso. O treinador, o Maresca, tava lá. É o que tá disputando, ué. Tem que O ir. Maresca foi, ou seja, o treinador... Aqui, Não, essa cena é Aqui é o Renato patética. Gaúcho vendo o jogo do Vasco na televisão. Eu vou ser bem sincero. Decifrando a foto, por favor. O Renato Gaúcho vendo o jogo do Vasco pela televisão. Junto com o auxiliar. Vamos Vascão, hein? Auxiliar. Tá vendo que Então, técnico assim, não é nem que bom, foi né? auxiliar. Ele vê sei lá, pela televisão o sei time lá dele. quem dirigiu o Vasco. Preparador físico. Cara, eu tô falando vergonha. sério. Isso é papo de demissão. Eu acho também. Me estranha o Pedrinho Demissão. compactuar Como é que o com Pedrinho isso. compactua com isso? É, me estranha. Mas ele não era o cara que era a favor de trabalhos longevos, de respeito ao futebol, de discursos polidos e não sei o quê? Ué, cadê? Deve ter É alguma tudo balela explicação. desses caras. Aqui no chat da Oeste, o Antônio Carlos Ramos, ele tá contrariando a gente aqui, tá? Falou que o Vasco fez certo, que a prioridade é se manter bem no Campeonato Claro, Brasileiro. ótimo. Sim, É questão legal. de prioridades, né? Acho que pode ser que nessa primeira fase o Vasco não dê tanta importância, mas acho que afunilando ali, chegando em mata-mata, deve ir com titulares, né? Porque já é um Não, título sim, mas mesmo mais assim é uma próximo. imagem muito feia. cara. Todo Nossa, time que... bota feia nisso. Todo time que descaracteriza uma competição baixa seu nível competitivo e não ganha porcaria nenhuma no fim das contas. Parabéns, Pelo continua menos o apoiando técnico isso. tem que ir, né? É o que eu mínimo. falei aqui, O gente. técnico, Uma pelo coisa menos. é você, tô com medo de ficar mal no Campeonato Brasileiro, vou priorizar o brasileiro, tudo vou bem. mesclar o time, vou jogar com reserva. Agora, o técnico não ir, pra mim também é um absurdo. É igual aquela vez no Palmeiras Não no Vanderlei. justifica mesmo a atitude do Renato Portaluppi, viu? O Luxemburgo, numa Santana. também sul-americana do Palmeiras, 2008, 2009, ele não foi ao jogo. O Palmeiras foi na Argentina jogar com a Eu Argentina digo Júnior. mais. Ficou na frente Eu da acho que Globo o comentar técnico jogo. não Verdade, ir. eu lembro disso. Eu acho que o técnico Coisa não ridícula. ir é até um desrespeito, não só com a competição, mas com os próprios atletas reservas que estão lá jogando. Claro, com todo mundo. Pô, Uma vergonha, uma vergonha. Atitude baixíssima Ser demitido. de um campeão da América, agora, que é o né? Vasco. E pra mim é sumariamente. Imagina, eu fico imaginando, né? Qualquer time europeu. O Chelsea jogou a Conference no passado. A gente tá falando do time campeão do mundo. Time que, inclusive, ganhou do Renato na semifinal do Mundial de Clubes, né? Ganhou do Renato, né? Com o treinador que tava lá, que era o Maresca, né? Cara, a campanha do Chelsea na Sul-Americana deles, lá no caso, que foi a Conference, cara, campanha muito assim humilde, com times Shamrock Rovers da Irlanda, Copenhagen, Legia Varsóvia da Polônia, Djurgården da Suécia e ganhou do Betis na final. É um torneio de times que, cara, do nível que é o Chelsea, campeão de Champions League, grandes, foram todo mundo. Chegou na reta final, o time colocou o pé no acelerador para ser campeão. Levou a sério. Isso é uma imbecilidade. Ali quem estava com o Renato Gaúcho era o Alexandre Mendes, né? Pior ainda. E quem treinou o time ontem foi o Marcelo Salles. Ridículo. Um outro auxiliar, né? Eles são dois auxiliares do Vasco. Simplesmente patético. Quem que é o presidente do Vasco? É o Eurico Miranda. Pedrinho. Não aceitaria É o Pedrinho. isso nunca. Hã? É o Pedrinho, ex-jogador. Ah, o Pedrinho. É, Bonzinho ex-comentarista demais. também.